Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje o vídeo vai ser muito especial porque eu estou comemorando os 1000 primeiros inscritos no meu canal. Estou muito feliz, queria te agradecer muito por você estar aqui comigo, me acompanhando. Eu espero que eu esteja te ajudando de alguma forma através das minhas receitas. Eu gostaria de te pedir que você continue comigo, continue acompanhando meu trabalho, porque assim eu vou ter mais inspiração para fazer outras receitas deliciosas para você. Agora então vamos para essa receita linda, deliciosa. Vai ser um bolo pão de ló de limão com recheio de creme de confeiteiro sem lactose. Então esse bolo ele tem leite na formulação, quem tem alergia não pode consumir, tá bom? Mas aí você pode fazer o bolo, a massa, e substituir o recheio por algum que você possa. No canal tem alguns também que são sem leite. Então agora vamos lá começar a fazer esse bolo delicioso. Obrigada por estar comigo mais uma vez e espero que você aproveite essa receita e faça em casa para sua família. Vamos para a receita então. Para a receita de pão de ló, nós vamos utilizar alguns ingredientes apenas: ovos, açúcar, farinhas e raspas de limão. Então eu vou começar batendo os ovos, eles estão em temperatura ambiente. Eu vou bater na batedeira por aproximadamente 7 a 8 minutos, até que ele triplique de volume e fique bem cremoso. Então vamos colocar aqui. Agora que os ovos já espumaram bem, olha só, eu vou ligar a batedeira em velocidade baixa e vou adicionar o açúcar aos poucos para ir dando mais ar e incorporando mais ar a esses ovos. Então eu vou adicionar aqui o açúcar demerara, você pode utilizar o açúcar da sua preferência. Pronto, olha como ficou uma massa linda. Eu bati por 8 minutos. Agora eu vou retirar da batedeira e aí vou adicionar a farinha à mão. Olha só como ficou super aerado esses ovos com açúcar. Agora, antes de adicionar a farinha, eu vou colocar raspas de limão. É importante você fazer essas raspas na hora que for adicionar a massa, porque se você fizer antes, ela pode oxidar e não vai soltar um sabor legal na sua massa. Então, vamos fazer raspando de uma forma que a gente deixe a parte branca sem raspar, porque senão ela vai amargar a sua massa. Então, a gente vai raspando devagarinho, somente a parte verde, e a gente vai raspar o limão todo. Pronto, raspei. Você pode utilizar raspas de laranja também, se você preferir. Pronto. Antes de misturar as raspas, eu já vou adicionar metade da minha quantidade de farinhas, para eu mexer o mínimo possível essa massa para não perder o aerado. Então aqui eu tenho farinha de arroz e fécula de batata. Eu vou peneirar para eu poder misturar com maior facilidade. Então, eu vou colocar metade, misturo e coloco o restante. Tá vendo que a farinha sobra uns granulozinhos? É porque ela pode juntar umidade dependendo da quantidade de tempo que o seu saco de farinha está aberto. Então, você peneira e pode raspar esses gruminhos aqui.
Eu vou misturar utilizando um fouet para ser mais fácil. Com delicadeza para não perder o aerado da massa. De baixo para cima, de fora para dentro. Com cuidado. Vou adicionar o restante da farinha. Raspe bem o fouet no fundo da vasilha para se certificar de que toda a farinha foi misturada à massa. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Eu untei o fundo e coloquei um papel manteiga, porque essa massa ela é muito delicada, então se ela grudar no fundo, ela pode quebrar na hora de você desenformar. Então, colocando o papel manteiga facilita e evita de quebrar a massa. Então, eu vou colocar aqui a massa. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar assando por aproximadamente 40 minutos. Antes de desenformar, você precisa deixar essa massa esfriar completamente, tá? Porque, como eu disse, ela é muito delicada e se você tentar desenformar ela quente, ela pode quebrar. Pronto. Olha só. Agora eu vou levar pra assar. Bom, o bolo já assou, olha só, nosso pão de ló. Super fofinho, muito macio. Então, esse aqui é o nosso pão de ló para o bolo. Eu vou deixar ele na geladeira no mínimo 2 horas, para que a massa fique firme e na hora de cortar as camadas e de rechear o bolo, ela não vai quebrar. Então, eu indico que você deixe na geladeira por no mínimo 2 horas, coberto com um plástico filme para não perder a umidade da massa, tá? Então, eu vou cobrir aqui esse prato, vou deixar na geladeira para ele ficar firme e depois aí eu volto pra gente rechear. Enquanto ele está na geladeira, eu vou te ensinar a fazer o nosso creme para o recheio. Ele está bem vedado, agora eu vou te ensinar a fazer o recheio do bolo. Eu vou começar o creme de confeiteiro, adicionando na panela o leite. Eu estou utilizando o leite zero lactose, mas se você preferir, você pode utilizar o leite comum, se você não tiver problema com leite, ou então o leite vegetal. Eu vou adicionar a primeira parte e já vou colocar o amido de milho para eu dissolver o amido de milho antes. Agora eu vou adicionar o restante do leite. Vou adicionar as gemas, mas eu vou peneirá-las para evitar que fique com cheiro de ovo esse creme. Você pode ajudá-la a passar pela peneira, mas bem de leve para não passar película, tá? Com calma. Olha, essa película aqui é o que a gente vai retirar e jogar fora. Por último, eu vou adicionar o leite condensado zero lactose. Ele é mais escurinho, tá? Eu tô utilizando da marca Piracanjuba. Vou misturar os ingredientes.
Com tudo bem misturado, eu vou ligar o fogo. Pode deixar ele em fogo alto e quando começar a ferver, você baixa para fogo médio. Mexendo sempre para ele não empelotar. A gente vai ficar com ele no fogo aproximadamente 5 minutos até ele formar um creme grosso. Pronto, nosso creme já chegou no ponto, ó. O ponto é quando você passa a espátula no fundo e ele demora para voltar, tá vendo? Ele descola do fundo. Mais ou menos 5 a 6 minutos ele já vai estar no ponto, fervendo, né? Então agora eu vou colocar ele numa tigela e vou cobrir com plástico filme para deixar esfriar. Agora, para finalizar, eu vou adicionar a essência de baunilha, só para dar uma saborizada. Coloque ela depois que você desliga o fogo, para evitar que ela evapore, tá? Então, mistura. Pronto, agora eu vou deixar esfriar. Vou levar para a geladeira por umas 2 horas para ele firmar e aí vou rechear o bolo. Esse creme ele dura até 5 dias na geladeira. Caso você queira fazer no dia anterior, pode fazer e deixar na geladeira e você recheia depois. Bom, agora eu vou te ensinar a montar o nosso bolo. Eu vou te mostrar essa massa aqui, que foi a que eu deixei na geladeira. Eu deixei de um dia para o outro. Olha como ela já tá bem mais firme. Tá vendo? Ela tá mais fácil de pegar. E essa daqui eu fiz hoje, justamente para te mostrar como que ela fica bem macia, maleável e bem perigosa de ser quebrada, tá vendo? Que ela fica bem mais fofinha, olha só. Então essa aqui a gente vai ter que ter um cuidado a mais quando colocar aqui na forma. Eu vou utilizar 2 receitas do bolo de pão de ló para fazer esse bolo recheado. Eu vou rechear na mesma forma que eu assei, que é na forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Eu forrei a forma com 2 saquinhos de congelamento, eu abri ao meio e coloquei um assim e o outro assim, para poder cobrir todas as laterais da forma. Eu vou utilizar o nosso creme de confeiteiro, que eu coloquei em um saco de confeitar com o bico perlê, para poder ter uma distribuição uniforme desse creme sobre as camadas. Como ele é um bolo bem delicado, eu quero uma camada mais fina de recheio, porque se eu colocar uma camada muito grossa vai pesar demais. E até pela textura da massa, né? Como é uma massa mais fofinha, eu vou utilizar uma camada mais fina de recheio. Por isso eu tô utilizando um bico, mas você pode fazer sem bico também, cortando apenas a ponta do saco. Sobre o recheio, eu vou distribuir cubos de pêssego. Esse aqui é um pêssego em calda. Eu já comprei assim, eu só cortei ele em cubos e tirei a calda dele, tá? Então ele tá só o cubinho do pêssego. Então vamos começar. Com cuidado, porque essa massa é muito fofinha. Eu vou pegar o fundo da massa e vou colocar pra baixo, porque aí quando eu virar esse bolo, o fundo vai ficar pra cima e eu vou ter uma camada bem retinha de bolo na parte de cima. Então vamos colocar aqui. Puxa o saco, porque ele dá uma afundada. Eu não vou regar esse bolo com calda, porque a massa dele é muito fofinha e delicada. Então vamos começar a distribuir o recheio. Agora com uma colher eu vou espalhar esse recheio aqui bem devagarinho. Pronto. Vou colocar a segunda camada do bolo.
Essa última camada também é o fundo da forma e eu vou virá-la para ficar com a parte fofinha para baixo e o fundo para cima. Com cuidado. Prontinho. Eu coloquei uma camada de pêssego apenas, porque o pêssego ele vai pesar no seu bolo e essa massa, como eu disse, ela é muito delicada. Por isso que eu coloquei somente na camada do meio, tá? Se você quiser colocar uma quantidade menor em cada camada, você pode colocar. Agora eu vou cobrir com um plástico filme e vou deixar na geladeira por no mínimo 12 horas, para que esse recheio assente na massa, que a massa umedeça, absorva um pouquinho do sabor do recheio. E aí depois das 12 horas é que eu vou voltar para finalizar esse bolo para você. Então 12 horas na geladeira. Vou cobrir aqui com plástico filme. Essa vedação com o plástico filme é para evitar a perda de umidade da massa, tá? Bom, agora já se passaram as 12 horas que o nosso bolo estava na geladeira. Eu vou te ensinar então a fazer o merengue suíço. Aqui eu já tenho a água aquecida, ela não está fervendo. Ela só está com bolinhas no final, no fundo da panela. Eu vou colocar em um bowl as claras. As claras estão em temperatura ambiente, porque elas crescem melhor quando estão em temperatura ambiente. O açúcar. Misturar. Agora eu vou colocar sobre a minha água quente para derreter os gruminhos de açúcar e aquecer essa mistura. Então eu vou mexendo até que quando eu faça o teste, que é friccionar essa mistura entre os dedos, eu não sinta mais nenhum grânulo de açúcar. E a mistura já esteja bem morna. Mexa sempre para evitar que o calor cozinhe suas claras. Pronto, já diluiu todo o açúcar. O teste é esse aqui que você vai fazer. Você vai pegar um pouquinho da mistura e friccionar entre os dedos. Se você sentir algum grânulo de açúcar, mexa mais um pouquinho, até derreter completamente o açúcar. Então agora eu vou levar para a batedeira e bater até ponto de merengue. Agora eu vou colocar essa mistura aqui na batedeira para bater. Eu vou bater por aproximadamente 6 minutos e aí eu te mostro o ponto. Pronto, já chegou no ponto. O bol da batedeira já tá frio. Olha só como é o ponto. Tá vendo que ele fica firme? Esse é o ponto do merengue. Então agora eu vou tirar pra gente começar a decorar o nosso bolo. Olha só como ele fica firme. Super brilhoso. Agora, para dar uma saborizada, eu vou colocar raspas de limão. Você pode colocar enquanto você bate na batedeira também. Se você preferir, você pode colocar essência de baunilha. Eu vou colocar limão porque o nosso pão de ló é de limão também. Vou colocar umas raspas aqui. Lembrando sempre de raspar apenas a parte verde do limão, porque se você raspar a parte branca, vai amargar o seu merengue. Só misturar. Pronto, agora a gente vai começar a nossa decoração. Aqui eu tenho um suporte de isopor. É nele que eu vou colar o bolo. Então, eu vou colocar um pouco de recheio
aqui no meio do suporte para colar o bolo. Isso evita que quando você for transportar, o bolo deslize. Só um pouquinho. Aqui temos o nosso bolo que ficou 12 horas na geladeira. Eu vou retirar. Os saquinhos, ele é para auxiliar na hora de retirar o bolo da forma, também. Além de manter a umidade dentro do bolo. Então, aqui eu já tenho meu bolo. Eu vou pegar o meu suporte, vou colar aqui e aí eu viro. Vou dar uma leve apertadinha só para o bolo colar no creme que eu coloquei sobre o suporte. Agora com o paninho eu vou retirar essas migalhas do meu suporte. Pronto, agora eu vou começar colocando o merengue no bolo. Eu vou colocar uma quantidade aqui em cima e aí conforme eu for espalhando, ela vai descendo pelas laterais. Eu vou utilizar essa espátula angulada, limpa, para poder espalhar o merengue sobre o bolo. Não se preocupe em alisar agora, depois a gente vai fazer esse trabalho. Só espalhar mesmo. Essa parte que tem migalhas eu vou passar em outro recipiente para eu não sujar de migalha o meu merengue. Agora eu vou pegando aos poucos e vou passando na lateral do bolo. Essa é uma espátula alisadora, lisa. Eu vou utilizar para alisar o bolo. Somente encoste, ângulo de 45 graus. Você vai apoiar sobre o suporte e vai encostar no bolo e girar a bailarina levemente. Tira o excesso. Agora eu vou limpar aqui a minha bailarina para tirar o excesso do merengue, com cuidado para não encostar no bolo. Pronto. Vou deixar meu bolo aqui de lado. Agora, nesse restante de merengue, eu vou colorir com o corante amarelo damasco da Mix para fazer umas pitangas sobre o bolo. Só umas gotinhas, tá? Pronto, tá bem misturado, ó. Não tem nenhuma parte branca. Agora eu vou colocar em um saco de confeitar. Eu vou utilizar o bico pitanga fechado. E vamos decorar o bolo. Vamos lá. A gente vai apertar, soltar e puxar. Aperta, solta e puxa. Tá vendo? Pronto. Olha como tá lindo. E agora, para dar o toque especial, porque esse bolo é especial, eu vou colocar velinhas, porque estamos comemorando nossos 1000 inscritos no canal, né? Então, merece muitas velinhas. Então, eu vou colocar as velinhas aqui e vou acender para você ver como vai ficar lindo.
Olha só! Que lindo! Nosso bolo de aniversário de 1000 inscritos, comemoração super importante. Muito obrigada por você estar aqui comigo por esse tempo, acompanhando as minhas receitas. Obrigada por ter se inscrito no canal. Você faz a diferença na minha vida e eu gostaria de fazer a diferença na sua também. Então, continue comigo, que virão muitas receitas boas ainda por aí, muitas surpresas legais. E é isso, obrigada por estar aqui comigo e vamos cortar esse bolo agora.